A nossa convidada de hoje é advogada, especializada em direito de família. Vem aqui falar de um assunto de muita importância, que é a sucessão e o Estatuto do Idoso. Doutora Amanda Barroso, seja bem-vinda ao Ponto Certo. Eu que agradeço o convite, Érica. É muito prazeroso estar aqui hoje, batendo esse papo com vocês. Vamos começar falando, da importância do Estatuto do Idoso, que ele veio na legislação para poder, dar uma proteção maior para aquele idoso que pode ter uma dificuldade, seja por doença psíquica ou física, que vai dificultar e deixar ele em estado de vulnerabilidade. Vamos começar falando um pouquinho da importância do Estatuto? Claro, o Estatuto ele veio para regulamentar essa situação em que o idoso ele fica vulnerável e, obviamente, que os familiares deveriam ter esse cuidado, com o idoso, mas não tem. Então, há alguns regramentos necessários para que ele se sinta resguardado também pelo Estado. É um dever da sociedade do Estado, juntamente com aqueles que convivem com o idoso. Pois é. Você sabe que é uma coisa que está acontecendo assim, aumentando, Primeiro, a incidência de doenças que afetam muito ao cérebro, como Alzheimer, Parkinson, que vai diminuindo a capacidade e às vezes até anulando por total, essa capacidade cognitiva da pessoa. E na outra ponta, nós temos o seguinte: a expectativa de vida cada vez maior das pessoas. Com isso, alguns filhos, não têm, ou não sabe como lidar com essa situação, Amanda? Porque é uma situação que não se esperava. Antes as pessoas morriam mais cedo, então dificilmente os filhos tinham que cuidar dos pais. Era uma exceção ou outra. E agora é cada vez mais o número de filhos que se tornam os pais dos pais por conta dessas doenças. Vamos falar aqui principalmente com relação quando tem essa doença, da importância de se preparar, todas as questões e que a legislação do direito tem, como por exemplo, interdição. Vamos começar pela interdição? Sim, claro. A interdição é uma possibilidade, não a única, em que você consegue pedir judicialmente uma autorização judicial para representar, por meio da curatela, aquele que está sendo interditado. O que quer dizer isso? Se o idoso, por exemplo, ele já está apresentando um quadro clínico, por exemplo, como Parkinson, mal de Alzheimer, que limita a capacidade dele, nesse caso, ele já não tem mais capacidade civil para responder pelos próprios atos. Nesse caso, com a nomeação do curador, ele vai representar o interditado. Para quê? Para as relações negociais e patrimoniais, principalmente. A importância disso é resguardar os direitos do idoso e proteger patrimonialmente essas questões que são necessárias. É um plano de saúde, um benefício previdenciário. Tudo isso vai poder ser representado por aquele que é o curador do idoso. A importância de se fazer realmente essa interdição, de ter um responsável por essa curatela, porque pode evitar problemas futuros, Amanda? Sim. Por exemplo, aqui o brasileiro gosta sempre de dar um jeito, em alguma situação.
está cuidando ali do pai ou da mãe, tá? Que já não tem mais essa capacidade cognitiva, né? Não tem como responder possivelmente. E ocorre o falecimento deste filho que está cuidando do idoso. Olha a complicação que vai surgir aí. Porque quem é que estava gerindo isso? Se um outro filho questionar, mas vem cá, estava gerenciando como? E se esse filho tiver família, a gente vai vendo que vai virando uma bola, né? De neve. Sem dúvida. Então, é muito importante que tenha essa curatela. O processo é um processo demorado? Não costuma ser demorado. Na verdade, você tem que preencher os requisitos, que é comprovar que há essa limitação que torna o idoso relativamente incapaz. Comprovando, vai ser marcada uma audiência de interrogatório, onde o idoso ele vai ser ouvido para o juiz realmente entender ali se ele realmente está conseguindo responder ou não. E, com base nisso, se o juiz verificar que realmente há uma limitação, vai ser designado um perito judicial. Ele vai avaliar a situação médica com base nos documentos, nos laudos médicos, relatórios que forem colacionados ao processo e também com base na técnica que ele tem. Se for comprovado que há essa limitação, basicamente o juiz é como se ele desse o aval, né? Ele vai tomar a decisão e realmente vai ter ser deferida essa decisão para a interdição, nomeando-se um curador para representar o interditado. E evitando dor de cabeça. Ah, sem dúvida. Né? Como uma situação dessa, evitando dor de cabeça. E é bom a gente também deixar registrado aqui das obrigações do curador. Vamos falar sobre algumas aqui? A prestação de contas, como é que ele vai gerir, vamos falar um pouquinho? Em princípio, né, o curador ele é gerido de boa fé. Então, aquele curador normalmente é o filho, ou um cônjuge, ou alguém muito próximo, íntimo da pessoa. Normalmente ele já tem essa boa fé de gerir e saber que o patrimônio é do idoso, né? Embora ele esteja ali administrando o patrimônio, ele não é dono do patrimônio. O idoso continuará sendo o dono. Então ele tem que gerir e prover tudo em prol do idoso. Ele não pode pegar, por exemplo, esse patrimônio em benefício próprio ou benefício de terceiro. Tem que ser para o idoso. Uma vez que for constatado que há um desvio desse valor, aí sim, aí pode até ser substituído o curador, que pode ser um familiar, pode ser um ascendente, um descendente, até mesmo o Ministério Público, ele vai intervir, inclusive, para verificar que há tudo regulamentado e pode ser nomeado um curador especial, por exemplo, a Defensoria Pública. Então, tem N alternativas para solucionar essa questão. E lembrando o seguinte, né? O curador tem uma responsabilidade muito grande, porque está gerindo patrimônio que não é dele. Então, de certa forma, ele vai ter que prestar conta, sim. Pode o juiz, a qualquer momento, mesmo que não esteja determinado em sentença, pedir a prestação de contas, ou qualquer pessoa. É bom deixar isso claro, né? Para não acontecer aquela situação de que o idoso tem uma renda e o curador vai utilizar aquela renda, mas não em reversão total para o idoso, né? Às vezes pode esquecer isso, é bom a gente dar uma lembrancinha aqui para o pessoal ficar atento que o curador tem responsabilidade, sim. E se ele, por algum acaso, não gerir bem, o que vai acontecer, doutora Amanda? Vai ser destituído. Aí ele vai ser substituído por outro curador, que pode ser indicado pelo próprio idoso, inclusive, se ele ainda tiver ali uma capacidade de indicar alguém. Se não tiver, até mesmo por alguém próximo, pode estar indicando uma outra pessoa para substituí-lo. Lembrando que a regra é o princípio da boa-fé, não precisa prestar contas, mas uma vez que, por exemplo, for levantada a hipótese de um desvio de valores, esses valores sim precisarão ser expostos lá para o juiz. Os comprovantes foi revertido para quem? Para quê?
E até mesmo ele não pode, às vezes uma falsa impressão é de que pode vender, né, uma vez que é curador, pode vender os bens do idoso. Jamais. Tudo precisa de autorização judicial prévia. E depósito judicial dos bens, né? Exatamente. O dinheiro tem que estar lá, na continha do idoso. E é muito importante que o curador tenha esse cuidado de guardar todos os recibos de pagamento. Por uma possível prestação de contas, ele possa fazer essa comprovação, né, de que ele realmente conseguiu gerir ali o patrimônio do idoso. Agora vamos falar um pouco mais aqui de observações com relação dentro do Estatuto do Idoso que visam principalmente proteger o idoso. Vamos falar daquelas que são mais acentuadas, que a gente observa mais, até mesmo pelo comportamento da sociedade, né? Que muitas vezes tenta excluir o idoso, né? Ou coloca num asilo, ou mantém em casa, mas mantém ele afastado dos outros familiares, né? Infelizmente, acontecem situações assim e o Estatuto do Idoso veio para exatamente observar esse tipo de situação e ter uma punição para que ela não ocorra. Vamos falar um pouquinho? Claro. O Estatuto do Idoso, ele prevê algumas formas de punições para aquele que vem a praticar abusos, né, seja patrimoniais, psicológico, de alguma forma vem a ferir, né, a dignidade da pessoa humana do idoso. Nesse caso, se for denunciado algum maus tratos, algum indício de que está sendo praticada alguma violência contra o idoso, seja patrimonial ou não, e isso pode ser levado a juízo e realmente pode haver punições em relação a esse que pratica, né, esse tipo de atitude. É um crime, uma vez que você pratica contra o idoso, que é uma pessoa vulnerável, né, como foi pontuado inicialmente, e isso realmente é punível. Né? Às vezes não se tem a condição de que, não tem a consciência de que uma vez que você, embora seja pai e mãe, e às vezes você acha que ninguém está vendo aquilo que está sendo praticado dentro de casa, e isso pode ser levado a conhecimento de terceiros e ser denunciado. O primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência, para noticiar aquele fato, para ser apurado o que está acontecendo. E a partir daí pode ser tomadas providências, que é o cuidado do Estado em relação ao idoso. Por exemplo, nomear um terceiro, né, para estar ali tendo esses cuidados com o idoso. Tem várias possibilidades de estar resguardando os direitos do idoso. Agora, quando a gente está falando de maus tratos e denúncia, é importante falar o seguinte: às vezes, a própria vizinhança ou até alguém que trabalhe na residência observa que tem algum tipo ali de maltrato com o idoso. É bom a gente lembrar que ele também pode fazer a denúncia através da promotoria do idoso. Sim. Né? E essa denúncia, inclusive, ela pode ser anônima, para que a pessoa não venha a se expor, né? Porque, infelizmente, a gente observa que isso ainda acontece, né? Eu estive vendo na semana passada duas situações assim bem adversas. Uma delas é uma questão de uma mulher de 72 anos, acho que a gente chegou até a comentar, né? Sim. Eu queria que você fizesse uma análise, falasse aí para o público dessa situação que absurda. Sem dúvidas. Esse caso que você está comentando foi da idosa que tentou alugar um imóvel. Um imóvel. E ela foi impedida pela imobiliária por causa da idade, né? E ela comprovou, inclusive, que ela tem renda fixa, né? Ela recebe, tem uma vida estável financeiramente, mas simplesmente pelo fato dela ser idosa, ela sofreu essa discriminação e não conseguiu alugar o imóvel que ela desejava.
qual tipo de postura que a gente pode esperar, né, de uma imobiliária ao restringir esse direito do idoso? Com base em quê? Né? Qual é a motivação para impedir que ela alugue esse imóvel? Realmente é um fato chocante, né? Chocante. O hectarismo aí, forte, em cima dela, né? Essa discriminação pela idade, porque uma pessoa com capacidade. No caso dessa notícia aí, me chamou muita atenção o fato de que ela mesma alugava um imóvel para a residência dela. Você já pensou uma pessoa de 70 anos? Porque uma coisa é 70 anos há 50 anos atrás. Hoje, uma pessoa de 70 anos, ela tem, se tiver, lógico, né, não tiver nenhuma comorbidade que vai implicar ou na sua mobilidade ou então nas suas faculdades mentais, ela vai ter toda a capacidade e autonomia de levar uma vida super saudável. Nesse caso, foi só mesmo a força do preconceito, né? Que infelizmente... Tanto é que a gente tenta achar uma explicação. Eles mesmos eu não cheguei a ver se eles exporam alguma coisa posteriormente, mas eu lembro que isso foi noticiado nas redes sociais e foi um clamor assim de que era um absurdo esse tipo de comportamento, essa conduta. Foi unânime as pessoas comentando que era inadmissível, e de fato é. Eu não sei se eles posteriormente deram alguma explicação, eu não cheguei a ter acesso. Se é que tem explicação. Olha, não, tem uma explicação lá que não explica nada, né? É aquela desculpa esfarrapada, que a gente já sabe. É totalmente na contramão da evolução. É totalmente na contramão da nossa Constituição, dos direitos assegurados, e é totalmente na contramão dos tempos atuais, aonde a gente tem que ter respeito pela dignidade da pessoa humana em todas as esferas. Principalmente para aqueles hipossuficientes, no sentido de aqueles vulneráveis, que são crianças, idosos, a própria mulher em si, né? São até os animais, gente. Sim, até os animais. Sofrer algum tipo de discriminação ou maldade. Maldade. Esse é o pior. Aí, se você parar para pensar, qual foi a reação que ela teve diante, né, disso? A gente não consegue nem mensurar, né? E além da questão dela ter sido impedida de firmar o negócio jurídico, ela também, com certeza, teve a questão de se sentir ofendida diante daquela situação. Então, isso foge da esfera patrimonial, ela vai também para a esfera moral, e isso pode sim ser motivo de reparação de danos também. Eu acho até, assim, vamos dizer, cômico, né? Pessoa que hoje está jovem ou de meia idade, que faz esse tipo de discriminação ou exclusão, tá? Segregação também com as pessoas de mais idade, tem que se lembrar que se não morrer cedo, logo, pode também sofrer esse mesmo efeito, né? Sim. E o que a gente está ensinando aí para as nossas crianças? Não é mesmo? É verdade. Eu costumo dizer que nós podemos deixar a herança, que é o patrimonial, e o legado. O legado são os nossos valores. Eu acredito muito que uma vez que há esse tipo de comportamento discriminatório na sociedade, é algo que você está transferindo para as próximas gerações. É isso que a gente deseja, transferir para as próximas gerações, né? Então é algo a se pensar também. Nós devemos ser exemplo. E uma vez que tem esse tipo de postura, a gente está dando um exemplo negativo daquilo que deve ser feito. Doutora Amanda, a gente está assim, já caminhando para o final do ponto certo, mas eu gostaria que a senhora me falasse aqui, pontuasse o que é mais importante para quem nos assiste nesse momento, tanto com relação à legislação, né, do Estatuto do Idoso,
para ficar atento, algum conselho, alguma coisa que a senhora queira pontuar aí, ou assim como também falar aqui, dar uma pincelada aí nessa questão da interdição, quando é necessária. A interdição, a gente costuma dizer que é um caso extremo. Primeiro tem que averiguar se realmente está influenciando na capacidade daquele que provavelmente será interditado. Se realmente há fortes comprovações de que a pessoa já não consegue mais gerir os próprios bens, aí sim, busca-se essa autorização judicial. E também tem a questão que é um pouquinho mais leve, que é a tomada de decisão apoiada. Ela é uma espécie um pouquinho mais leve de interdição. Você pode nomear 2 pessoas que vão te auxiliar, né, a tomar decisões. E isso foi inserido pela Lei da Deficiência em 2015, Lei 13.146. E há essa possibilidade também. Às vezes você não quer fazer interdição, quer fazer uma coisa mais leve só para ter o apoio ali de 2 pessoas para tomar decisões. E isso pode ser feito também por intervenção judicial. O que facilita bastante, né? Sim. Facilita e muito, até mesmo dentro do contexto familiar, né? Porque já tem aquelas pessoas que talvez ali já convivam mais tempo. Eu passei por situação assim, não de interdição, né? Mas eu e minha irmã sempre cuidamos muito da minha mãe, que estava mais próxima da gente. Doutora, manda mais algum recado para quem nos assiste? Prestem atenção nos idosos, eles precisam de muita atenção. Muitas vezes eles não expõem aquilo que está sentindo, então é necessário que quem está perto entender, ter a sensibilidade de dar esse apoio e, se for preciso, buscar a intervenção do Estado para que os direitos deles sejam resguardados. É importante mesmo. Amanda, muito obrigada. Tá? Espero que você volte aqui para a gente tratar de outros temas dentro de direito de família ou dentro da área civil. Tá certo? Eu que agradeço, Érica. Para mim foi um prazer imenso estar aqui com vocês e partilhar um pouquinho, né, desse tema tão importante para a sociedade. E claro, voltarei. Obrigada. E você que está nos assistindo? Gostou do programa de hoje? Ficou atento com algumas questões aí que às vezes a gente acha que não é necessário, mas devem ser tomadas dentro da legislação? Cuide bem daqueles que têm mais idade na sua família, dentro da sua casa, porque um dia eles cuidaram muito bem de você, viu? Até a próxima semana.